Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de setembro. É uma alegria estar com você aqui. Eu espero que você tenha passado um final de semana abençoado, tenha passado aí uma noite abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê por meio do teu Espírito sabedoria para andarmos sempre no teu caminho e agradarmos o Senhor em todas as nossas obras, em tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Também, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos então ler aqui a Epístola de Paulo aos Colossenses. Esta é uma epístola que Paulo escreveu à igreja em Colosso, uma igreja que foi fundada por Epáfras. Não foi Paulo quem fundou essa igreja, mas eles começaram a ter um problema do gnosticismo invadindo a igreja em Colossos. Aqui o problema era um pouquinho diferente das outras. Ainda que houvesse alguns aspectos de tradições judaicas, ela era misturada com uma filosofia humana naquela velha história. Vamos fazer o que nós gostamos e não o que Deus quer. Amém? Então, faziam isso, claro, evidente, porque queriam uma posição de poder, eram gananciosos, né? Queriam ter poder, dinheiro, etc. Mas então Epáfras vai de Colossos até Roma relatar esse problema para Paulo, e Paulo então escreve essa epístola que nós vamos ler aqui, e como todo início de epístola, com exceção de Gálatas, que nós vimos que Paulo foi direto ao assunto, ele faz então uma saudação à igreja e uma oração inicial, que é o que nós vamos ver hoje. E ele diz assim então no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, então ele se identifica, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então Paulo está reconhecendo que ali há uma igreja, amém? Que se reunia nas casas, que se reuniam em pequenos grupos, como era de costume. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então nós podemos já aprender aqui a evidência da prática da oração uns pelos outros, amém? Direcionadas para o crescimento da igreja, para o crescimento espiritual dos irmãos, para que Cristo fosse formado no coração de cada um deles. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então Paulo foi informado desta fé e deste amor, que são evidências, isso é muito importante, amados, são o fruto visível da verdadeira fé cristã, da verdadeira fé salvadora. Toda vez, querido, que nós recebemos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus transforma as nossas vidas, é como uma semente que cai em uma boa terra. Se a semente cair em uma boa terra, ela vai brotar, vai crescer e vai dar fruto. Se ela cair numa terra que não for boa, ela pode até brotar e crescer, mas não dará fruto. E aqui Paulo está então testemunhando da fé salvadora, do fruto verdadeiro desta fé salvadora que era reconhecido na igreja em Colossos. Versículo de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amados, a fé e a esperança, elas andam juntas, não tem como separar. A fé no Senhor Jesus Cristo, que nos dá a esperança da vida eterna, amém? De estar com o Senhor, de desfrutarmos da vida eterna. Então a fé e a esperança, elas sempre vão andar juntos. E esse é, amados, o Evangelho. Quando ele diz aqui a verdade do Evangelho, Evangelho é a palavra grega para boas novas. Então as boas novas da vitória de Cristo sobre Satanás, que nos liberta, como nós vimos inclusive ontem, quando Jesus se apresenta na sinagoga e lê ali Lucas capítulo 4, onde ele cita Isaías capítulo 61, verso 1 e o início do verso 2. Então, o Evangelho, ela é a notícia das boas novas, que a vitória de Cristo, da vitória de Cristo sobre Satanás,
E esta vitória de Cristo sobre Satanás também significa que aqueles que creem, aqueles que entregam a sua vida para Jesus, eles também são libertos de todo o cativeiro, de toda opressão, em nome de Jesus. Deixa de ser escravo do diabo para agora ser filho de Deus. Versículo de número 6. Que chegou até vós. Então ele fala do verdadeiro evangelho, final do versículo 5, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Então é o evangelho que estava sendo pregado em todos os lugares da mesma maneira. Está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, amados, ele fala aqui de um evangelho que ele não é exclusivo para algum grupo, ele é para todos os homens. Ele não é exclusividade de alguns. O evangelho ele veio para todos. O evangelho é para ser pregado a todos os homens. É a notícia das boas novas da vitória de Cristo que nos liberta, nos salva e derrota Satanás, nos resgata, que é o que nós vamos ver amanhã, nos resgata do império das trevas, nos transporta do império das trevas para o império da luz, nos libertando das forças de Satanás, do pecado, nos curando a nossa alma de toda opressão, em nome de Jesus. Então ele diz que esta fé vai crescendo, que ela não é uma fé exclusiva de um grupo, mas ela é para todas, e ele também fala do fruto. Está produzindo fruto e crescendo, amados, porque o fruto vai ser sempre o efeito da salvação, da pregação das boas novas. Como eu disse, toda semente, amados, quando encontra uma boa terra, ela vai dar fruto, ela vai frutificar, e nós temos que ser essa boa terra. Colossos, ali aquela igreja dos Colossenses, ela era uma boa terra, porque Paulo está testemunhando que a palavra era ali pregada e as pessoas recebiam aquela palavra, praticavam, viviam aquela palavra, por isso eles davam fruto, produziam fruto e estavam crescendo. Amados, eu creio que esse é o nosso objetivo também, dar frutos e crescer. Amém? Verso de número 7. Diz então, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então está citando sobre então Epáfras, como eu disse no início desse texto, que foi o fundador, ali o pai, fundador da igreja em Colossos, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, amados, é um testemunho de uma igreja verdadeira. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja que ama a Deus e ama o próximo. É impossível esconder o fruto, porque quando a semente cai numa boa terra, ela vai brotar, vai crescer e vai dar frutos, e todos verão os frutos. Amém? Todos poderão usufruir daqueles frutos, dos seus doces frutos que serão produzidos. Amém? Versículo claro, quando é uma boa terra, né? Quando é uma boa terra e quando a semente é a semente verdadeira da palavra de Deus. Não é aqui como Paulo estava, nós vamos ler nessa epístola, está combatendo um evangelho que começou a ser deturpado e misturado com coisas humanas, filosofias humanas, gnosticismo, como eu falei, com tradições religiosas ali, sabe, uma salada, onde não era o verdadeiro evangelho. Nós precisamos tomar esse cuidado de viver, de aprender e de conhecer o verdadeiro evangelho, para não ficar recebendo aí gato por lebre. Amém? Versículo de número 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós estamos lendo o versículo 9, que fala da revelação da palavra. Aqui é isso que ele está dizendo, olha só, por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, que é o que eu acabei de citar. Eu não posso conhecer a vontade de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Eu não posso agradar a Deus se eu não estou andando na palavra de Deus. Então é a minha obrigação, é o que se espera de todo cristão que vá buscar o conhecimento da palavra de Deus. Amém?
é o que se espera, é a obrigação de todo cristão buscar o conhecimento, buscar entender, aprender sobre a palavra de Deus, para agradar a Deus, para andar no caminho do Senhor, para não estar andando num caminho que não é o caminho do Senhor, e depois, quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer, olha, eu não te conheço, olha, eu não sei quem você é, porque aquele irmão, aquela irmã, né, entre aspas, né, estava andando num evangelho que não era o verdadeiro evangelho. Estava andando num conhecimento que não era o conhecimento da vontade de Deus, porque não conhecia a palavra. Então a importância de se conhecer a palavra. Versículo de número 10. A fim de viverdes, olha só, Paulo reforçando isso, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, para agradar a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, amados, nós temos que viver de modo consistente para o Senhor. Consistente como cristãos. Nós não podemos, e o Senhor não aceita que nós andemos com um pé aqui no mundo, outro lá, né? Um pé cá, outro lá. Não, amados. Nós temos que andar de modo consistente com o Senhor. Amém? E que por andar de modo consistente com o Senhor, ele cita de novo, frutificando em toda boa obra, porque eu ando de um modo consistente com o Senhor, eu vou produzir frutos, eu vou ter frutos como resultado, né? Então, e esse crescimento espiritual, ele só pode acontecer na vida de um cristão, isso é muito importante. Olha só, primeiro, amando profundamente a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, andar nela, viver ela, praticá-la, né? Melhor, né? Vivê-la, praticá-la, em nome de Jesus. Segundo, obedecer a palavra de Deus. Amém? Que é o que eu já acabei de citar. Então eu tenho que amar a palavra de Deus profundamente e obedecer a palavra de Deus. E eu só posso obedecer se eu conhecer, e eu tenho que conhecer para obedecer. Amém? Não tem como separar uma coisa da outra. Se eu conheço, eu posso obedecer. Se eu não conheço, eu não posso obedecer. Amém? Mas a palavra é muito clara, é nossa obrigação buscar o conhecimento. E a terceira, este conhecimento e essa obediência vai produzir fé. E essa fé, ela aumenta na vida de todo cristão, ela cresce. E ela então, quando ela cresce, ela vai produzir o amor de uns pelos outros, que é o fruto verdadeiro de todo cristão. Tanto que Jesus diz aos seus discípulos, olha, vão saber que vocês são meus discípulos pelo amor que tendes uns pelos outros. Amém? Versículo de número 11, sendo fortalecidos com todo poder, olha só o efeito então, poder de Deus, segundo a força da sua glória, que é infinita, que é ilimitada, em toda perseverança e longanimidade. Isso ele está falando, amados, quando ele fala de perseverança e longanimidade, ele está falando, olha, para que você possa enfrentar as lutas, as tribulações, as aflições desse mundo que todos nós enfrentamos com alegria. E não é de cara fechada, de cara feia, é com alegria. Sabendo que o Senhor está cuidando de você, que ele está dando ordem aos seus anjos para te guardar e que essa luta, essa tribulação não é para te destruir, mas é para edificar fé na tua vida, para você crescer ainda mais. O inimigo ele quer nos destruir, mas o Senhor reverte a maldição em bênção, em nome de Jesus, em vida. Versículo de número 12, para nós terminarmos. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você tem uma herança, amados, em Deus. Nós temos herança como filhos de Deus, em nome de Jesus. Vamos conhecer a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra, amar a Deus e ao próximo, porque isso é o fruto da verdadeira fé salvadora na vida de todo homem e toda mulher, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, protegendo, trazendo saúde, paz, alegria, amor, em nome de Jesus, e prosperidade, para que tudo aquilo que eles façam prospere em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima segunda-feira, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana, hoje às 19h30 o grupo de crescimento e mais à noite, 21h30, a oração da noite, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.